E hoje eu quero conversar com você que tem passado por ansiedade. Você está com aquela sensação de que o coração está muito acelerado, parecendo uma batedeira, de que seus pensamentos não param por um segundo? Irritabilidade, desconforto para respirar, formigamento pelo corpo, suor na mão. Saiba que isso pode ser uma crise de ansiedade. O importante disso é vocês saberem que isso tem tratamento quando feito de uma forma correta, tanto do ponto de vista medicamentoso, né, um remédio, também não farmacológico, não medicamentoso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para a gente conversar sobre ansiedade. Durante o meu tempo de formação na área médica, né, desde 2014, e posteriormente na psiquiatria, eu fui percebendo que o quanto que a informação sobre os transtornos mentais é importante para o paciente. O quanto que a informação traz uma capacidade, né, traz um conhecimento de que o paciente pode gerenciar melhor as crises, principalmente na ansiedade, na depressão. Por isso que nós aqui da Clínica Reaviva temos feito semanalmente conteúdos numa linguagem acessível, objetiva, clara e com muita responsabilidade científica sobre os transtornos mentais e o bem-estar mental. Porque a gente acredita que dessa forma isso ajude a você gerenciar possíveis crises de ansiedade que tem te feito sofrer. Combinado? Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a ansiedade, como que a ansiedade atua no seu corpo e quais são as possibilidades de tratamento, não deixe de assistir esse vídeo. Tá? Meu nome é Valdir, eu sou médico psiquiatra e hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Bom, pessoal, antes da gente falar, né, sobre as possibilidades de intervenção, eu gosto sempre de dar uma explicação de como a ansiedade acontece no nosso cérebro, no nosso corpo. Tá? Há muito tempo atrás, né, desde a época lá dos nossos ancestrais, os Homo sapiens, o nosso sistema de medo é muito importante. Ele é muito importante para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência das espécies. Então, o sistema de medo foi se desenvolvendo e sempre esteve presente na nossa sociedade, desde lá dos Homo sapiens até os tempos de hoje. Como é que a gente percebe o medo? Quem que nunca se aproximou, às vezes, de um prédio, de uma altura muito elevada, e deu aquela sensação de frio na barriga, aquela sensação do coração estar acelerado? Aquele pensamento que começa a vir de medo e, nossa... Né? Um outro exemplo, né? Andando à noite por uma rua que, às vezes, não é tão familiar sua, você pode ter algumas sensações de o coração disparar mais, suas pupilas ficarem mais o olho aqui, né, ficar mais aberto, né, você fica em um estado de alerta. Então, esse sistema de medo, esse sistema de alarme, é muito importante para a gente. Por exemplo, né, esse sistema de luta, de alarme, que a gente chama também de luta ou fuga, ele acontece de uma forma fisiológica. O coração começa a se acelerar porque o corpo entende que você vai estar numa situação de risco. E aí tem que jogar mais sangue para as suas musculaturas da perna, para você correr ou para você lutar. Tá? E assim, outras situações vão acontecendo e vão intensificando, né? Vão disparando esse nosso sistema de alarme, esse sistema do medo, esse sistema de luta e fuga. Então, vocês vejam, percebam que é muito importante, né, esse nosso sistema de alarme está presente, desde os nossos ancestrais até os tempos de hoje, porque isso é um fator que preservou, né, a sobrevivência da espécie e preserva até os tempos de hoje. Muito bem. No entanto, gente, a ansiedade é como se esse sistema de alarme ele tivesse desregulado.
E essa desregulação do sistema de alarme faz com que ele dispare de uma forma constante e sem uma ameaça. É aí que vocês vão entendendo, por exemplo, como é que funcionam as crises de ansiedade. Por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente em que ela veio no consultório e disse: Valdir, eu não sei porquê, mas eu estou assistindo televisão e de repente vem aquele desespero, aquele sentimento de medo, aquela sensação que o coração está parecendo uma batedeira de tão acelerado que está. Vem um suor pelo corpo que eu chego a molhar a camisa. Percebe que essa crise de ansiedade ela é devido a essa desregulação do nosso sistema de alarme, nosso sistema de luta e fuga, nosso sistema do medo. Muito bem. E é importante entender, gente, que essas crises de ansiedade, esses momentos de ansiedade, eles são desesperador. São desesperador. E impacta diretamente no seu dia a dia. Eu tenho um outro exemplo, por exemplo, de um caso em que a paciente começou a ter comportamentos de evitação. Ela tinha medo de sair de casa e de ter a crise de ansiedade na rua. E esse comportamento evitativo vai levando ao isolamento. E por isso que muitas vezes a gente vê que as crises de ansiedade, elas não são simplesmente, não vem só simplesmente a ansiedade. Podem vir outros transtornos também, como a depressão, né? Devido a essa redução da conexão social, o humor vai ficando mais rebaixado também, vai vindo mais tristeza. Então, é comum também acontecer crises de ansiedade associadas aos transtornos depressivos. Muito bem, gente. E por que, então, que essa parte também motora, né? Outro paciente me perguntou que ele chegava, em alguns momentos, a ficar até rígido, né? E isso é muito explicado, porque essa desregulação do sistema de alarme libera um monte de neurotransmissores, um monte de moléculas dentro do cérebro. E isso que vai justificando essas crises de ansiedade, que é a parte física, né, os sintomas físicos sentidos no corpo, e também da parte cognitiva, dos pensamentos, o medo, né, o medo aterrorizante. Então, essa é uma parte que vai justificando todo esse processo e os impactos que ela causa no seu dia a dia, seja nas relações pessoais, seja no trabalho, seja na sua capacidade de sustentar a atenção, nas relações com outras pessoas. Pessoal, um outro ponto também que é muito importante, e aí eu peço que muita atenção para vocês, é que os pacientes, diante de tanto desespero, né, daquela angústia, aquele coração disparado, eles procuram unidade de pronto atendimento, uma emergência, uma UPA, e a sensação é que ela está morrendo, está tendo um infarto. Por isso que eu vejo que é importantíssimo explicar, né, o que é a ansiedade e como que ela atua no corpo, o porquê que desencadeia esses sintomas físicos, mesmo na ausência, né, de doenças clínicas, como hipertiroidismo, como infarto agudo do miocárdio, tá? Por isso que eu gosto muito de explicar todo esse mecanismo de ação da ansiedade no corpo. Muito bem, gente. Lá no nosso cérebro, como eu disse, o sistema de alarme ele está desregulado, ele está disparando mesmo em situações em que não são de perigo, não são ameaçadoras. Então, quando se libera uma substância chamada de noradrenalina, ela atua no coração. E essa substância faz com que o coração aumente muito a frequência, as batidas. Além disso, é algo fisiológico, porque o seu corpo está entendendo que é uma situação ameaçadora e ele precisa jogar sangue para os músculos,
né? Músculos da perna, músculos dos braços. Então, isso também faz com que o coração trabalhe numa frequência maior. Além disso, gente, quando o coração direciona mais fluxo de sangue para a parte da musculatura, a tendência é que a nossa pele fique mais pálida, mais esbranquiçada. Por isso é comum, durante as crises de ansiedade, as pessoas ficarem com a pele mais branca, mais esbranquiçada. Né? E então, eu já vi, por exemplo, pacientes falando assim, nossa, Valdir, eu fico igual a parede. Né? Exatamente isso, porque o fluxo de sangue é muito direcionado para outros órgãos, né? Para outras estruturas, né? Como o músculo, por exemplo. Além disso, pessoal, um outro ponto que é muito importante é que, diante de tanto desespero, né, a frequência respiratória fica mais acelerada e há um desequilíbrio entre a concentração de oxigênio e o gás carbônico. E esse desequilíbrio faz com que nosso corpo sinta aqueles formigamentos, tá? Aqueles formigamentos. E isso a gente chama até de um termo médico chamado de parestesias. Então, também é muito comum a gente, durante as crises de ansiedade, sentir os formigamentos. Outro sintoma também que vem é o suor. E por que acontece o suor? Acontece porque o seu corpo ele aumenta muito a temperatura nessas crises. E esse aumento da temperatura faz com que o seu organismo precise compensar, precise diminuir essa temperatura. Né? E uma das formas de regular essa diminuição da temperatura é suando. Então, também é muito comum ter o suor marcante na pele. E aí o paciente fala assim, nossa, agora eu estou entendendo também que as crises de ansiedade têm uma explicação para que elas aconteçam no corpo, né? Bem daquela sensação física. Porque teve um outro, eu gosto muito de, durante essas conversas nossas, né, de explicar o que é a ansiedade, como que a ansiedade acontece no corpo, de trazer alguns exemplos de pacientes. Né? E aí teve um paciente que falou comigo que uma vez ele foi na emergência, e aí fez os exames complementares, que são muito importantes, né? O eletrocardiograma, exame de sangue, as enzimas cardíacas, para descartar qualquer etiologia clínica. E aí, depois de ter feito esses exames complementares, foi dito para ele que ele não tinha nada, né? Que não foi descartado a questão clínica. E aí ele ficou muito... Como assim eu não tenho nada? Eu estou sentindo, né? Fisicamente, meu coração disparar, os sintomas pelo corpo, não é possível, né? E aí eu fiz essa explicação para ele. Porque tem sim, tem ansiedade, tem crises, né? Crises de pânico. E que isso tinha um tratamento. Porque quando a pessoa não sabe que há um tratamento para isso, há um tratamento direcionado, específico, tem um certo desespero, aumenta a angústia daquele paciente. Né? Tem um outro exemplo de uma paciente que ela disse para mim assim, Valdir, quando a mente entende, o coração desacelera. Essa frase, para mim, me tocou de forma profunda. Né? E desde então eu levo ela comigo, né? Como um exemplo de quanto que a informação, de forma clara, objetiva, acessível, para os pacientes, são fundamentais no tratamento da área médica como um todo. Tá bom? Bom, pessoal, e diante de tanto sofrimento, né, qual que seria a parte de tratamento para isso? Qual que seria o tratamento para as crises de ansiedade? Primeiramente, do ponto de vista não medicamentoso, é importante a psicoterapia, porque dessa forma você vai começar a entender de como que os pensamentos levam aos sentimentos, os sentimentos levam a comportamentos, e entender que comportamento evitativo é muito ruim, reforça muito esse transtorno, e que o tratamento é de uma intervenção de enfrentamento. Só que tem que ser um enfrentamento com muita cautela, né? Com muita técnica, e aí são estratégias como hierarquização, que vai ser utilizada pelo terapeuta, enfim,
Existem muitas técnicas para você estar implementando. E técnicas também para você direcionar seus pensamentos, tirar os pensamentos ruminativos que vão pairando, né, sobre esses quadros. Além disso, a atividade física é extremamente importante. E atividade física, aquela que, dependendo da fase em que você está, aquela atividade que é possível naquele momento. E muitas das vezes não vão ser atividades muito, muito intensas, né? Porque você está num quadro ainda, pode ser moderado, grave, a doença. Então, isso vai depender do seu momento e da fase do tratamento que você está. Além disso, é importantíssimo a avaliação também do médico, né, de um médico especialista. E é por isso que a gente mostra aqui para vocês como que a Clínica Reaviva pode te ajudar nesse processo de acompanhamento médico. Tá? Hoje, aqui na Clínica Reaviva, nós somos em 16 médicos. Entre eles, nós temos psiquiatras forenses, psiquiatras, psicogeriatras, uma equipe completa de médicos para te auxiliar em toda essa jornada. Hoje nós realizamos atendimento presenciais aqui no Rio de Janeiro, nossa unidade fica aqui no Leblon, e para quem não é do Rio de Janeiro, nós também realizamos atendimento para todo o Brasil através da telemedicina. Tá? Nós já recebemos inúmeros depoimentos no Google sobre retorno dos pacientes, sobre o que eles acharam do atendimento, o que a gente pode melhorar. Então, a gente tem esse repertório, esse vasto repertório de depoimentos dos nossos pacientes que ficam lá no Google, tá? Nós hoje já temos mais de 430 depoimentos lá no Google, então vocês também podem estar checando lá essas informações, tá bem? Então, para quem tem interesse em conhecer mais sobre o nosso trabalho, siga a gente lá no Instagram, @Clínica Reaviva. Também vejam nossas páginas na internet, né, no nosso site, www.clinicareaviva.com.br, e também participe lá da nossa comunidade Reaviva. Nossa comunidade é onde nós postamos semanalmente informações, conteúdos sobre saúde mental, sobre bem-estar mental, e também ouvimos os pacientes, né, o que eles têm interesse em que a gente faça vídeos aqui e poste semanalmente aqui no nosso canal do YouTube. E claro, gente, por favor, né, não deixe de seguir, de se inscrever aqui na nossa página, no nosso canal do YouTube. Tá bom? Conto com vocês por toda a ajuda. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima.